Boa noite, galera. Vamos ver o exercício aqui de Glose Two Pointers. Eu acho que eu vou começar dos mais básicos, o que eu acho mais fácil, do que é mais difícil mesmo. Qualquer coisa podem perguntar, alguma questão específica e tal. Qualquer dúvida também podem perguntar. Mas beleza. Esse aqui a gente resolveu na aula, mas eu vou comentar de novo e mostrar o código. Essa é a ideia básica para algoritmos gulosos, né? Então, lembrando de novo. No algoritmo guloso, o que a gente faz é pegar o que parece melhor. Então, o nosso algoritmo ele é meio burro. Ele não analisa opções. Ele pega o que parece melhor. Então, por exemplo, nesse caso, Steph quer melhorar seu conhecimento. Ela tem X minutos no total para estudar, para se dedicar ao aprendizado de algoritmos, e existem N algoritmos, uma rede de algoritmos. Cada um deles requer um tempo para ser aprendido. E você quer maximizar a quantidade de algoritmos que ela vai aprender. Então, qual que é a parada? Geralmente, algoritmos gulosos vêm com intuição, que é como se você fosse resolver o problema na vida real. Então, por exemplo, se eu quero ah, estudar uma quantidade maior, faz sentido eu estudar matérias que levam menos tempo. Porque se eu estudar matérias que levam menos tempo, vai sobrar mais tempo para estudar mais matérias e logo eu vou conseguir estudar mais matérias. Então, a ideia de algoritmos gulosos, no geral, é tentar achar uma intuição, assim, e torcer para resolver o problema. Então, por exemplo, nesse caso, a gente quer pegar sempre os menores, menores o quê? O que leva menos tempo para ser resolvido, beleza? Então, como que a gente faria esse problema? A gente ordenaria o array, quando a gente ordenar o array, os menores vão ficar no começo do array. E aí é só percorrer, pegando sempre os menores, até o momento que tu não consegue mais pegar. Se tu não consegue mais pegar nem o menor, então tu não conseguiria pegar mais nenhum, né? Se tu não pega o menor, tu não pega o maior, e tu não pega nenhum, basicamente. Então, é isso daqui. Dá um zoom aqui. Me ajuda aí, Gustavo, que só tem tu. E o Juan, me ajudem aí. Tu ordena, beleza? E itera sobre os algoritmos. Se tu consegue pegar o algoritmo, tu pega. E aqui, o que isso faz é diminuir, né? Tu gastou o tempo. Então, tu subtrai de X o tempo desse algoritmo. Beleza? De boa, né? Basicamente, vai sempre pegando o algoritmo que leva menos tempo. E é isso. Ok. De boa? Ah, a B, eu tenho que ler, porque eu não lembro mais. Mas de boa essa A, né? É o básico de algoritmo guloso. Bom, na B, Cereja e Dimon jogam um jogo. As regras do jogo são muito simples. Tem N cartas em uma fileira, então é um array aqui. Extrair a condição do texto. Tipo, quando a gente lê um problema desse, na hora de, tipo, transformar o problema num código, primeiro a gente tem que ler o problema e transformar numa ideia. Então, por exemplo, nesse caso, para transformar numa ideia, a gente pode pensar, tipo, abstrai. Em vez de pensar em algoritmos e coisas, é um array. Então, eu tenho um array com vários números, beleza? Então, a gente abstrai um problema para algo computacional, né? Um array.
Agora eu quero pegar o máximo de elementos possíveis nesse array, tal que a soma deles não seja maior do que x, certo? Então eu vou pegar vários elementos aqui, tipo A1, A3, sei lá, 5, e a soma deles tem que ser menor ou igual a x, beleza? Perceba que, tipo, se eu pegar o A1 ou o A2, os dois aumentam um na minha resposta. Eu peguei mais um cara. Então é indiferente eu pegar um ou outro, beleza? Tipo, não é mais lucrativo eu pegar um em detrimento do outro. A grande questão é só. É... Não sei se fez muito sentido isso que eu falei agora. Ué, ué, cadê o Gustavo? Espera ele voltar. Enquanto isso, vamos para B. Voltou, Gustavo? Tu ouviu o que eu disse? Até onde tu ouviu? Estava tentando explicar mais ou menos como. Ah, mais ou menos como ter a ideia ao ler um problema. Então, o que eu estava falando é que quando tu lê um problema, geralmente a gente pode tentar, tipo, tirar do universo do problema e transformar numa coisa que a gente conhece. Então, por exemplo, transformar o problema em um array. Em vez de algoritmos que ele te dá, pode pensar, é um array com vários números, beleza? Então, simplifica o problema. É um array e a gente quer escolher alguns elementos tal que a soma deles seja menor ou igual a x. X é o que ele dá no problema, beleza? Uma coisa importante é que, tipo, por exemplo, escolher A1 ou escolher A2, os dois vão somar um na resposta, beleza? Porque tu quer o número máximo de algoritmos. Então, o número máximo de itens que eu posso pegar do array. Tanto faz eu escolher um ou outro, beleza? Os dois dão o mesmo lucro, vamos dizer assim. Então, dado que o teu novo problema é um array, eu quero escolher alguns valores, tal que a soma seja menor ou igual a x. Aí tu pensa, então, se eu quero escolher o máximo de números e a soma tem que ser menor ou igual a x, se eu pegar o cara com a menor soma, com o menor valor possível, depois que eu pego ele, vai sobrar S menos A, né, o valor que eu vou ter para pegar novos itens. Então, eu vou meio que poder pegar mais itens depois de pegar esse cara, beleza? Tipo, é para ser algo intuitivo, né? Se eu quero pegar o máximo de itens, ah, eu pego o menor. Pra... faz sentido. Ah, é, é bem importante isso de. é, assim, talvez pareça que programação, então a gente nunca. Tipo, a gente só entende o problema e já vai direto pro código, mas geralmente, isso não é só na maratona, tá? Hum, a parte mais importante antes de codar é entender e colocar, não no papel literalmente, mas tipo, colocar em algumas anotações a ideia. Então, dado um problema, o teu primeiro passo é criar a ideia para resolver ele e não codar a solução, tá? Eu acho que muita gente se enrola em querer, querer codar a solução antes de ter a ideia. Então, primeiro tu tem que ter a ideia, tipo, por exemplo, nesse caso. Transforma um problema em um array, escolher itens, soma menor ou igual a x. Depois que tu transformou o problema nisso, aí tu vai pro código. Então, se eu quero pegar sempre o menor valor, como que eu pego sempre o menor valor de um array? Eu tenho que apagar? Como é? Aí tu pode pensar, eu posso ordenar. E aí eu itero no array ordenado, pegando o menor valor, né? Faço um for de 1 até n, pegando, né? Como já está ordenado, eu vou estar sempre pegando o menor valor aqui, de forma crescente. E aí, a partir do momento que eu não consigo mais pegar, aí eu paro. No meu código aqui eu dei um break. Não, eu só chequei. Se eu ainda consigo pegar, eu pego. É isso, basicamente. Faz sentido, Gustavo? O Gustavo caiu de novo. Legal. Vou esperar ele voltar. Ah, vamos para B. Então, voltou? Não voltou. Tá. Na B,
eu tenho Cereja e Dima jogando um jogo. O jogo é N cartas. Beleza, quando lê N cartas, a gente já saca, é um array. Então, o problema aqui é um array. Então, a gente vem no nosso papelzinho, tem aqui a questão. Então, tem um array A. Anota que tem um array A. É, cada carta contém um número, e todos os números nas cartas são distintos. Os jogadores se alternam em turnos. Eles jogam. Cereja joga primeiro, e durante o seu turno, um jogador pode pegar uma carta. Pode pegar uma carta. Não sei mais dele. Gustavo voltou. Não. O jogador pode pegar uma carta. A carta mais à esquerda na fileira ou a mais à direita. O jogo termina quando não houver mais cartas. O jogador que tiver a soma máxima dos números em sua carta no final do jogo vence. Cereja e Dimo estão sendo gulosos. Tá, essa questão botou muito na cara, mas tudo bem. Cada um deles escolhe a carta com o maior número durante a sua jogada. Ah, então, Ina é amiga de Cereja e Dimo. Ela sabe qual estratégia os garotos estão usando e quer determinar a pontuação final dado o array, o estado inicial do jogo. Então, qual que é a ideia? Eu tenho um array aqui, né? Um array que vai A1 e AN, e vamos colocar assim, jogador 1 e jogador 2. Em cada jogada, tu tem que escolher entre se, ah, tu tem que escolher entre as pontas do array, né? Então, tipo, tu pode pegar ou esse cara ou esse cara, certo? Então, tu pode pegar o primeiro elemento do array ou o último elemento do array, beleza? Escolher entre as pontas. Então, o jogo é algo assim, né? Tu tem um array e aí tu vai escolher entre uma das pontas. Ah, se tu escolher o primeiro, tu apaga esse A1 aqui, então tu pegou ele e tu vai para o A2, AN. E agora tu pode pegar ou o A2 ou o AN, beleza? E se tu pegar o cara da ponta, tu vai para um estado que é A1 até AN-1. De boa? E aí, Gustavo, voltou? Tu conseguiu entender aquela coisa que eu tava falando? De boa? Ou tu caiu antes? Agora eu tô falando da B. Que é basicamente só um joguinho, mas é meio que um jogo que já é predefinido o que eles fazem. Então, a ideia é que basicamente no jogo ele sempre pega o maior entre as duas pontas. Beleza? Entendeu? Tipo. Então, aqui é basicamente um if, né? Então, se o. Né, ele fala aqui, né? Eles jogam de forma gulosa. Oh, forma gulosa. Esse aqui é o parágrafo mais importante do texto, né? Eles são gulosos, então eles sempre escolhem a carta com o maior número. Beleza? E ou ele pega a carta mais à esquerda ou a mais à direita, certo? Outra coisa importante é que quando tu pega a carta mais à esquerda ou a mais à direita, tu não pode mais pegar ela, né? Tu pode pegar a carta uma vez, beleza? Então, como que coda isso? Aqui. É, tá, já codei, mas vou fazer de novo. Então, basicamente, ah, peraí, deixa eu ver aqui como é o input. Tu lê um inteiro N, tu lê um array A, beleza. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem, bom, ou tu pega o valor do array que está no início, na esquerda, ou no final, certo? Então vamos fazer assim. Enquanto eu tiver itens para pegar, certo? Essa é a condição. Eu já explico. Então qual que é a ideia? Eu comparo o valor que está na ponta esquerda com o valor que está na ponta direita.
Se o que tá na ponta esquerda for maior, como eles são gulosos, eles vão pegar o da ponta esquerda. Então, eu pego o item e não posso mais pegar esse item. O não posso mais pegar esse item é andar com o L para a direita, certo? Então é basicamente isso aqui, né? Se eu tenho um array 4, 3, 2, o primeiro cara vai pegar esse 4. Então, seria algo assim, né? Eu posso pegar o 4 ou o 2. Como o 4 é maior, eu pego o 4. E agora minhas opções de pegar são o 3 ou o 2. E o 4 ficou cortado aqui do array, beleza? Algo assim. É isso que nosso algoritmo faz. Importante. É, o que ele pede na questão é que tu calcule a resposta para os dois jogadores. Então, qual que é a ideia? Primeiro, o primeiro jogador joga, depois o segundo. Então, numa rodada, tu tem que somar a resposta numa variável para o primeiro jogador, na segunda rodada, numa variável para o segundo jogador, na terceira rodada para o primeiro jogador, e aí eles vão alternando, né? Até acabar o jogo. Beleza? Então, como que a gente faz isso? Tem várias formas de fazer isso, mas o que eu faria era algo assim. Deixa eu pensar. Talvez. Tem uma variável de vez, que é um booleano, que diz quem é a vez. E no final de cada rodada, eu inverto de quem é a vez. Então, em vez de ser do jogador 0, agora é do jogador 1. E para guardar a resposta, eu criaria um vetor com duas posições. Faria algo assim, né? E aí seria algo assim. O valor de vez já me diz quem eu estou guardando, né? Então seria a resposta mais igual a de L e resposta vez mais igual a de R. E aqui subtrai o R. E no final é só completar o R, eu acho. Sempre dá isso aqui tudo, né? Tudo bem. Então, resumindo. Tem um array. Eles são gulosos. Eles sempre pegam o maior entre a esquerda e a direita. Por exemplo, nesse caso aqui, 4, 1, 2, 10. 4, 1, 2, 10. Eu posso pegar da esquerda ou da direita. Como eles são gulosos, o primeiro cara vai pegar o da direita. Então, vai somar 10 na coisa dele. Vou fazer assim. Aí agora eu tenho ou 4 ou 2. Então, o segundo cara vai pegar o 4. Beleza? Aí, agora eu vou pra cá. Aí, voltou pro primeiro jogador. Então agora ele vai pegar o 2. Porque o 2 é maior do que o 1. Beleza? E no final, eu só tenho o 2 como opção. Então, foi mal. Errei. No final, eu só tenho o 1 como opção. Porque eu peguei o 2 agora. Então, 4 mais 1. Então, no final, os placares vão ficar 12 e 5. Que é o que dá aqui. Deu de entender, né? De boa. 12 e 5. Então, é basicamente simular. Como o comportamento deles já é definido, a gente só precisa simular. Tá. Um truquezinho que talvez alguém ache legal é que eu posso fazer isso aqui. Que é colocar o mais dentro tipo, acessando o índice do array, eu coloco o mais, em vez de deixar ele fora. Porque se eu coloco o mais na frente, primeiro ele acessa o ADL e depois ele soma. E é bem estiloso fazer assim, então eu vou deixar assim, porque é mídia. Assim. Mas tome cuidado. Às vezes é melhor funcionar do que ser estiloso. Mas às vezes não. Depende. Tá. Mas vamos ver se funciona. Então, deixa eu entender a ideia, né? É um guloso que ele sempre faz a mesma coisa. Tu sempre tenta pegar o maior cara, beleza? Caso contrário, tu pega o outro. Não, no caso, se a esquerda for maior, pega a esquerda. Se a esquerda não for maior, a direita é maior, então pega a direita.
E aí, é isso. E a vez tem que ir alternando de um pro outro. Então, B. 12, 5 e 16, 12. Parece certo. E passou. Alguma dúvida nessa B? Ela é basicamente. Ela te diz o que fazer, então ela é bem de boa. A dificuldade dela é só saber controlar esses ponteiros aqui, o L e o R, e tu só pode rodar o loop até eles se encontrarem. E não pode ser assim, né? Porque se eles forem iguais, tu ainda pode pegar o cara, beleza? Eu vi que o Henrique entrou. Henrique, eu vi a tua C. Eu vou explicar ela agora. E eu vou explicar a ideia que tu tentou fazer. Ah, então, na aula passada eu mostrei o algoritmo de Kadani para resolver esse problema. Mas eu vou mostrar um prefixo agora. Então, eu quero. Vamos lá. O problema é subarray com soma máxima e é dado um array, encontra um subarray que tem a soma máxima. Subarray é contíguo e não vazio. Então, eu tenho um array aqui, né? 1, 3, menos 2, 5, 3. Eu quero achar um subarray que a soma dele seja máxima. Beleza? Ah, Henrique, tu quer falar um pouco da tua ideia? Eu não sei se eu entendi direito o código, mas me pareceu que era algo usando soma de prefixos, soma acumulada. Era isso, né? Para tratar os negativos. Me pareceu. Só não entendi muito bem, mas parecia no rumo. Qual que é a tua ideia para calcular? Eu vi que tu usou um set também para ordenar. Eu acho que tava no rumo. Eu acho que. Eu me perdi um pouco no teu código, mas parecia promissor. Mas eu vou explicar a ideia aqui, e aí a gente pode catar os negativos e formar os intervalos. Interessante. Interessante. Interessante, interessante. Aí meio que tu via se valia a pena passar por cima de um intervalo, algo assim, de negativos. Legal. Legal, legal, legal. Boa. Boa, boa, boa. É, isso deve estar certo, só é muito difícil de fazer, assim, mas deve dar de fazer. Mas, então vamos lá. Eu quero subir a rei. Tá dando de enxergar, né, gente, o quadro? Subir a rei de soma máxima. Ah, máxima. Soma de prefixos. Então, qual que é a ideia? Lembrando, soma de prefixos. Soma de prefixos a gente tem um array, certo? Que vai de 1 até n aqui, e a gente calcula a soma de todos os prefixos. Então, prefixo vazio, aí esse prefixo, aí A1 mais A2, calcula a soma de todos os prefixos e guarda no array. Então, a posição I guarda a soma dos primeiros I elementos. Isso é a soma de prefixos. E lembrando, para calcular a soma de L até R, é a soma. Calma, vamos colocar assim. É a soma de prefixo até R menos a soma de prefixo até L menos 1, né? Então, se eu quero calcular a soma de. Eu tenho um array aqui. Calcular a soma daqui até aqui, eu calculo a soma desse prefixo todo e subtraio desse prefixo aqui, que é onde ele corta. Beleza? Revisão rápida de soma de prefixos. E qual que é a ideia para resolver esse problema?
esse problema com soma de prefixos. A ideia é calcular para cada R qual o maior subarray terminando nessa posição. Beleza? É a mesma ideia de cada N. Para cada posição R no array, ou com posição E, você que sabe, qual o maior subarray terminando nessa posição. E reformulando melhor, eu tenho aqui um array, né? Então, para cada posição I aqui, eu meio que quero achar um L. Bom, eu tô misturando tudo. Eu tenho a posição R aqui, eu quero achar um L, certo? Tal que essa soma de prefixo, né? Essa soma de L até R seja máxima. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Sai. Soma de L até R seja máxima. Legal? Alguma ideia de como usar soma de prefixos para isso? Lembrando que a gente também pode escrever assim, né? PS de R menos. Opa, não. SP de R menos SP de L menos 1. Certo? Soma de L até R máxima. E a soma de prefixos. O nosso array é isso aqui. Alguma ideia de como resolver com soma de prefixos? Com Kadani eu já mostrei, mas com soma de prefixos é mais chatinho. Então a ideia é o quê? Esse R aqui é fixo, né? Se a gente está calculando para cada R, então esse R aqui vai estar fixo, beleza? Então agora a gente quer achar esse valor aqui, certo? Soma numa posição L-1 e maximize essa expressão toda aqui, tá? Vou chamar de S. Tá? Então, se isso aqui é fixo e eu quero maximizar, e isso aqui está subtraindo esse menos SP L-1, vocês concordam que eu quero achar o menor valor para esse cara? Porque se eu achar o menor valor possível para esse cara aqui, ele está subtraindo, então ele vai subtrair o mínimo possível, beleza? Então, se eu estou na posição R, eu quero achar uma posição na soma de prefixos que tenha o menor valor possível, porque aí, né, essa soma vai ser maximizada. Então, mostrando de maneira mais prática aqui. Soma de prefixos. Vamos colocar 0, 2, menos 1, 3, 8. Quando eu vou calcular o maior subarray que termina nesse cara, a soma de prefixos dele é 3 e a menor soma de prefixos que termina antes dele é menos 1. Então, a resposta para ele vai ser 3 menos 1, que vai ser igual a 4. E tá certo. A resposta dele é 4. E a intuição aqui é que, se na posição anterior eu estava num valor pequeno na minha soma de prefixos, e agora eu estou num valor nesse cara, quer dizer que nesse intervalo eu aumentei o máximo possível, né? Não sei se isso faz muito sentido, mas essa é a ideia de soma de prefixos. Beleza? Então, se eu tenho uma posição R fixa e eu quero achar uma posição L, né, que maximize essa soma de prefixos, eu quero o menor valor possível para esse cara. Porque aí ele vai subtrair o mínimo possível e essa expressão aqui vai ser maximizada. Inclusive, isso é uma coisa importante, né? Tipo, quando você está resolvendo problemas,
você tem uma expressão matemática que é tipo, por exemplo, A menos 2 vezes B, beleza? E aí a questão é tipo, maximize o valor de E. Ah, e aí você sabe que o valor de A é fixo. Se B tá subtraindo aqui, tu quer minimizar o valor de B para ele subtrair o mínimo possível. Se B tá somando e tu quer maximizar, tu quer aumentar o valor de B para ele somar o máximo possível. Show? Isso é importante. É intuitivo, né, gente? Se tu quer maximizar uma coisa e ela tá somando, tu quer somar mais. Então, caça o maior valor possível. Se tu quer maximizar e tá subtraindo, subtrair o mínimo possível. Beleza? A intuição é por aí. Ah, e aí, como que resolve o problema? Bom, eu espero que eu ainda saiba codar isso, mas. Eita, que problema é esse, gente? Então, tem um array de tamanho mini, eu acho. Ah, sim, José, tu conseguiu entender a ideia da soma de prefixos? Eu achei que era algo. Eu vi no teu código que tinha uma coisa de soma acumulada, e eu vi que era algo nesse rumo. Eu não sei se eu entendi muito bem, mas pareceu algo nesse rumo. Mas fez sentido a ideia da soma de prefixos? Eu acho que talvez fique mais fácil fazer assim pra ti. Eu acho que é uma ideia parecida. Entendeu? Legal. Então, vamos calcular a soma de prefixos. Vou chamar de SP aqui. É, eu calculo assim, mas isso varia de pessoa para pessoa. Mas calcular a soma de prefixos. Não é SP. Ou não é bem essa, é SP. Agora, vamos lá. Agora, eu vou calcular. Então, eu vou manter a menor soma de prefixo que apareceu até agora. Numa variável, beleza? E aí, depois que eu termino de processar um cara, eu atualizo a menor soma que apareceu até agora, que é o mínimo entre o que eu já tenho e a que apareceu agora. Beleza? Então, com isso, eu consigo ir calculando a menor soma de prefixo que apareceu até agora. Beleza? Eu processo um cara e depois eu atualizo esse mínimo. Ah, e aí, a resposta para esse cara, resposta para esse cara vai ser soma de prefixos dele menos a menor soma de prefixos que apareceu até agora. Legal? Vou colocar menos um número gigantesco aqui. Opa, né? E aqui é SP. E aqui eu calculei a resposta para cada I, né? E a resposta geral vai ser o máximo entre a resposta e o que está chegando agora. Resposta não. Resposta. E aí no final eu pinto a resposta. Beleza? Então a ideia é basicamente essa. Para cada cara eu tenho que saber a menor soma de prefixos que apareceu até agora. E aí eu atualizo aqui depois. E a resposta é o máximo entre cada resposta de máximo entre a resposta de cada posição. Então, vamos ver se funciona. Tem que ser 9, parece certo. Vamos ver se funciona. Eu nem vi até onde ia os valores, se ia até 10 ou 9. Talvez o meu infinito tenha ficado pequeno, passou. Boas. Essa é uma ideia
Eu acho mais fácil esse algoritmo aqui, de prefixar, de soma de prefixos, do que o de Kadani, embora o de Kadani seja mais famoso. Mas eu acho esse aqui mais fácil, porque é mais intuitivo para mim. Mas fiquem à vontade para usar qualquer um deles. Ahn, essa questão aqui eu já fiz na aula, então acho que eu não vou fazer. É a dos intervalos. E não muda muito de uma questão para outra. É sempre o mesmo intervalo, que é ordena pelo menor valor de término. E vai pegando quando der. Então, eu acho que eu vou pular esse. Já fiz esse, eu acho que eu vou para esse aqui. Então, esse aqui, esse aqui eu também fiz na sala, na aula, e é o guloso de pegar sempre as tarefas de menor duração, beleza? E aí eu provei na aula por que que isso funciona com alguns somatórios. Provei entre aspas, né? Eu escrevi um monte de coisa, um monte de número lá. Espero que seja uma prova. Ah, e essa aqui foi o do final da aula, que é número de cigarretes que tem, no máximo, cavalos distintos. Eu expliquei na aula e é. Eu vou fazer uma questão parecida com ela já já. Mas primeiro essa aqui. De boa a ser, com som de prefixos? Qualquer dúvida podem mandar mensagem. Vamos ler esse troço aqui. Tá. Tu tem um array de n números. Tua tarefa é dividir esse array em 3 partes, sendo que uma das partes pode estar vazia, de tal forma que cada elemento do array pertença a exatamente uma das 3 partes, e cada uma das 3 partes forma um subsegmento contíguo. Ah, seja a soma dos elementos da primeira parte são 1, aí da segunda parte são 2 e são 3. Você tem que dividir o array de uma forma que a soma no primeiro seja igual à soma no terceiro. Tá, complexo. Parece complexo. Resumindo, pelo que eu entendi, tu tem um array A, né, com N números. Então, basicamente, tu vai pegar esse array aqui, né, e tu vai cortar ele em 2 lugares, beleza? Então, qual que é a ideia? Tu vai cortar ele, e aí a soma dessa parte aqui e a soma dessa parte tem que ser igual. Aqui é a parte 1 e aqui é a parte 3. O que tá no meio não importa. A soma do que tá no prefixo tem que ser igual à soma do que tá no sufixo, vamos dizer assim. Que é soma 1 igual a soma 3. Legal? E aí, hum, se isso for verdade, funciona. E tu quer maximizar isso. Beleza? Beleza, beleza, beleza? Então, o que a gente vai fazer? Como que resolve isso? Ah, então, vamos lá. Que questão é essa? É G. Então, o de sempre. Um inteiro N, um array, leu array. O de praxe. Qual que é a ideia? 1, 3, 1, 4. A nossa ideia para resolver esse problema vai ser, bom, primeiro, 0 é sempre uma resposta, porque eu posso pegar um array vazio, ok? De boa? Ah, aí qual que é a ideia? Eu vou é, adicionar, eu vou, eu vou tipo, manter um ponteiro na esquerda e na direita, beleza? E qual que é a ideia? Eu vou adicionar sempre no lado que tem menos. Porque se um lado tem menos, quer dizer que
eles não são iguais, beleza? Então, lembrando, a gente quer dividir o array em três partes, né? Tendo um prefixo e um sufixo, né? Beleza? Então, outra forma de pensar é que eu quero pegar alguns elementos aqui, e a soma deles tem que ser igual, beleza? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou manter um ponteiro para, né, o início, o prefixo do array, e um ponteiro para o final do array, ok? Isso vai meio que marcar onde eu cortei o meu array. Então, no início, o meu corte está aqui, beleza? Aí, o que que rola? No início, eu digo que eu quero pegar do prefixo. Então, eu pego o 1, então eu vou deixar aqui uma variável soma 1, e uma variável soma 1, e uma variável soma 3. Legal? Então, no começo eu pego esse 1 aqui e adiciono aqui, nesse soma 1. Então, o meu prefixo, né, eu meio que fiz isso aqui. 3, 3, 1, 4. Agora o meu corte está aqui. Eu adicionei 1 na soma desse cara aqui do coisa. E esse cara continua cortado aqui. Beleza? Tem um ponteiro aqui. Quando eu chego nesse estado, a, a soma do meu prefixo está diferente do meu sufixo. E o sufixo está menor. Então eu prefiro andar com ele. Então eu pego esse cara, ando com ele para cá e adiciono 4 aqui na minha soma. Legal? Aí eu vou chegar no estado assim. 3, 1, 1. Corte aqui. Então, agora tá assim, né? O meu prefixo tem soma 1, o meu sufixo tem soma 4. Aí agora o que que eu faço? Setinha aqui pra cima. Como a soma do meu prefixo tá menor, que é só 1 e no sufixo tá 4, não faz sentido eu adicionar mais caras no sufixo. Então eu vou tentar adicionar nesse cara aqui. Eu tô no ponteiro aqui, eu adiciono esse 3. Então agora vai ser 1, 3, 1, 1, corta aqui, 4. Então agora, aqui mais 3. Então agora aqui tá soma 4 e aqui tá soma 4. Então eu achei uma configuração válida. Atualizar minha resposta para ser 4. A melhor até agora. Percebam que os valores são todos positivos. Isso é muito importante, tá? Eu devia ter mencionado antes. Os valores são todos positivos. Então, é importante. Tá. E tem que usar long long, tá? 10 a 9 aqui. Ok. Beleza. Aí eu peguei um cara do prefixo e a soma deu 4. 4, 4. Agora eu posso pegar de qualquer lugar, porque eles são empatados. Depois que eu chequei isso. Então eu vou pegar do prefixo. Aí fica 1, 3, 1, 1. Corta aqui, 1. Corta aqui, 4. Agora tá 5, 4. Então eu vou pegar do sufixo. E aí fica 1, 3, 1. Fica tipo uma barra em cima da outra, né? Fica meio que um vazio aqui no meio. 1, 4. Fica 5, 5. E a resposta é 5, porque tá 5 dos dois lados. Então, resumindo a ideia é pega sempre do lado que tem menos. E aí vai adicionando. Beleza? Como é que coda isso? Eu vou deixar um ponteiro para a esquerda, chamar de L, de left, e um para a direita, que é N-1. No começo, a soma na esquerda está 0 e a soma na direita está 0 também. E a minha resposta inicial é 0, né? Porque eu só consegui... É o prefixo vazio, beleza? Então, enquanto eu consegui, né? Que é tipo, os ponteiros não se cruzaram. É... Se... Tá bom? Eu acho que é assim. Então, se a soma no prefixo... vou fazer assim. É menor que no sufixo, eu adiciono no prefixo, para tentar deixar igual. Legal? Então, se elas estão diferentes, eu adiciono no menor para tentar deixar igual.
Então é basicamente isso aqui, né? Soma 1 mais igual a de L. Mais, porque você já viu isso aqui. E soma 3 mais igual a de R menos menos. E aqui é importante. Se soma 1 igual a soma 3, eu faço assim, né? Nem precisa desse máximo, mas eu vou colocar só por desencargo de consciência. Então, se elas ficaram iguais em algum momento, aí eu atualizo a resposta, beleza? E no final eu printo a resposta. Show? De boa? A ideia é basicamente a mesma da letra B, que é ir pegando numa ponta e na outra. E aí eu coloco um if para decidir onde eu vou pegar. De boa? E aí é isso. A ideia aqui é que, se eles estão diferentes, não faz sentido eu adicionar no cara que é maior, porque eles só vão se tornar mais diferentes ainda. Beleza? Deu 5. Legal. Alguma dúvida, gente? Se eu posso explicar de novo essa aqui. Ela é mais difícil. Deu 4. Legal. E esse deu 0. Acho que funcionou. Funcionou. Alguma dúvida, gente? De boa? Ah, acho que agora eu vou falar sobre esse aqui. Eu vou falar sobre esse. Eu vou continuar. Qualquer dúvida, mandei mensagem. Ah, tem que ler, né? A questão para resolver. Beleza. Quando o Valera tem algum tempo livre, ele vai. Valera. Ai, Valera. Tá. Ele vai à biblioteca para ler alguns livros. Ele tem 10 minutos livres para ler. Ele pegou N livros na biblioteca e para cada livro estimou o tempo que precisa para ler. Vamos numerar os livros de 1 até N. E cada livro tem um valor AI, que é o tempo que leva para ler o iésimo livro. É um array, de novo. Então, o valor do array determina o tempo necessário para ler esse livro. Você escolhe um livro arbitrário e, e você tem que ler os livros um por um, começando por este livro. Primeiro o livro I, depois o livro I mais um, depois o livro I mais dois, assim por diante. Então, resumindo, qual que é a ideia? 3, 1, 2, 1. Tu quer, dado um array, explicando em miúdos. Dado um array aqui, que vai de A1 até N. Tu quer escolher uma posição para iniciar a ler, né? Por exemplo, a de K, um aleatório. E aí você vai somando, né? A de K mais um, né? Vai lendo os livros. Só que essa soma aqui não pode passar de o valor que ele dá na questão, que é T. Então tem que ser menor ou igual a T. Beleza? Então tu quer escolher uma posição de início e ler até que ela seja menor ou igual a T, né? Então, tipo, tu não pode. A partir do momento que passa de T, tu não pode mais ler. De boa? Acho que é isso o problema. E tu tem que ler. Eu não sei se você explicou muito bem isso, mas tu não pode mudar a ordem dos livros. Tu tem que ler na ordem que ele dá na questão. Então tu vai escolhe um índice e vai lendo na ordem que ele dá na questão, até que a soma passe, a soma não passe, né? Até o limite, até estourar. Então, uma outra forma de visualizar esse problema é a gente quer um sub-array
em que a soma seja menor ou igual a k. E mais especificamente, o que ele pede na questão é o número máximo de livros. Então, tu quer o maior subarray. Beleza? Então, tu quer achar o maior subarray tal que ah, a soma ainda seja menor ou igual a k. De boa? De boa, né? Ai, ai. Bom, vamos lá. Nesse caso aqui, que é 3, 1, 2, 1, o maior subarray, que a soma é menor ou igual a 5, é o subarray 1, 2, 1, né? Que a soma dele dá 4. Então, menor ou igual a 5, então a resposta é 3, porque o tamanho dele é 3. Beleza? Então, qual que é a ideia para resolver esse problema? Ahn, Novamente, como em a maior parte dos problemas, a gente resolve para cada índice, né? Então, por exemplo, para cada índice R, a gente calcula a resposta do problema e a resposta geral é o melhor entre todos os R's. Acho que é isso. R's. Como assim? A gente calcula, tipo, para esse índice, a gente calcula o máximo terminando nele, tipo, o número máximo de livros que eu posso ler terminando nele, para esse índice, para esse índice, para esse índice. E aí no final eu só pego o melhor entre eles. Show? Ah, tá. Mas como é que eu calculo para um índice o máximo de livros que eu posso ler? Eu posso calcular para cada R, ah, o L de esquerda, left, mais a esquerda, tal que a soma nesse subarray LR seja menor ou igual a T, que é o que ele dá na questão. Beleza? Então, por exemplo, nesse caso aqui, 1, 2, 1. Então, quando eu calculo que para esse 1, né, o R sendo 1, a posição mais à esquerda que eu consigo, dado que a soma é 5, a posição mais à esquerda que eu consigo pegar é, é esse L aqui, o índice 2. Vocês concordam que qualquer subarray, 1, 2, 1, que termina nesse cara aqui, nesse R, só que o L tá para direita, também vai ter soma menor ou igual a T, né? Porque, por exemplo, se a soma desse cara aqui é 4, se eu aumentar esse L para a direita, vai ficar tipo 2, 1. A soma só vai diminuir, certo? Então, se eu colocar o L aqui agora, vai ser 2, 1. A soma vai ser 3 e vai continuar respeitando a restrição. E se eu colocar o L na mesma posição que o R aqui, vai ficar o subarray 1, só 1. E a soma é 1 e continua respeitando. Então, a grande sacada aqui é que quando eu acho o L mais à esquerda, em que a soma é menor ou igual a T, ah, qualquer L para a direita ainda ia ser válido. Então, né, eu só preciso achar esse cara. E se eu tentar mover ele mais para cá, não funciona. Né? Se eu somar mais 3, vai dar 7, né? E passa do 5. Então a ideia é basicamente essa. Para cada posição, calculo o máximo para a esquerda que eu consigo ir. Tipo isso. Essa é a ideia. Tá? Então, o que vai rolar aqui? Que questão é essa? H.
Então, a gente tem um inteiro N e um inteiro P, que é o valor da soma. Então, vai ser tipo assim. Ah, tem outra coisa importante, né, gente? Que é o seguinte. Se ah, eu tô aqui no meu array, certo? Sei lá, meu array aqui. E eu calculei que para esse R aqui, ah, o meu L é esse. Ah, vocês concordam que quando o meu R for para esse 5, é impossível que esse L vá para a esquerda e faça isso, né? Porque se a minha restrição dizia que ah, esse subarray aqui era o máximo que eu conseguia, senão a soma passava, estourava, se eu somasse esse 1. Quando eu somo esse 5, tipo, como que o L vai voltar? Porque se já estourava aqui, imagina quando eu somei o 5. Então a ideia é que quando eu ando com esse L aqui, né, para dizer que eu não consigo manter o subarray tão grande, isso vai continuar válido para quando eu ando com R para frente, beleza? Então a ideia é isso aqui, né? Então eu vou manter uma variável que é a soma de 1 a 0. Então, quando eu entro no cara, eu sempre somo o valor dele, a de L. E a grande sacada, isso aqui é two pointers, tá? Eu esqueci de falar, mas é o assunto que a gente estudou na aula, dois ponteiros, two pointers. Então a grande sacada do two pointers é que, tá, enquanto o L for menor do que R e a minha soma for maior do que T, então enquanto a minha restrição não estiver sendo atendida, aqui, o que eu faço? Eu subtraio a soma, tipo, eu ando com o meu L para a direita e subtraio da soma, beleza? Legal? Então, tipo, se eu tava, tipo, nesse 2 4, quando eu fui pro... Vou apagar esse aqui. Quando eu fui pro 5, vamos dizer, quando eu fui pro 5, é, meio que, vamos dizer que estourou essa soma, beleza? Então eu tenho que andar com esse L, assim, então, por exemplo, até que a minha soma seja corrigida. Então vamos dizer que meu L parou aqui. Aí eu corrigi a soma, e aí agora eu tenho esse L aqui, beleza? Então esse while aqui é tipo para corrigir a soma. E perceba que o meu R, ele só vai de 0 até N, e o meu L, ele é declarado de fora, ele também só vai de 0 até N. Então, a complexidade é O de N ainda, beleza? Ah, aí tem uma parada aqui, né? Que é. ah, minha resposta inicialmente é zero. Eu não consigo ler nenhum livro, beleza? Aí quando eu calculo para um cara ah, o menor L que ele consegue, né? Que ele consegue chegar, eu digo que o maior subarray que termina nele é esse cara aqui. E o tamanho dele, né? O subarray R até L é R menos L mais 1. Beleza? Então, por exemplo, se ele vai de 1 até 3, o tamanho dele é 3 menos 1 mais 1. Então, o tamanho dele é 3, que é 1, 2, 3. Tá certo. Então, é isso. O tamanho de um subarray que vai de L até R é R menos L mais 1. E aí, aqui a gente faz isso aqui, né? Que é a resposta
é o máximo entre a resposta atual e R menos L mais um. Beleza? Só que tem uma restrição, que é se a soma for menor ou igual a T. Eu posso atualizar a resposta. Porque, por exemplo, imagina que a minha soma é T é igual a 4 e eu tenho, né, isso aqui, 5. Então eu vou ter um subarray que vai de 1 até 1 e tem soma 5, mas mesmo L sendo igual a R, ele estoura a soma do T, que é 4. Então eu tenho que colocar esse if aqui para não dar ruim, né? Pra não dar ruim. É isso mesmo. De boa? E é isso. E no final, eu envio uma resposta. Acho que é isso. Deve funcionar. H? Acho que é H. É, deixa eu entender a ideia, gente. Basicamente isso aqui. Então, resumindo, eu quero calcular ah, o maior subarray, tal que a soma dele é menor ou igual a K. A gente vai resolver para cada índice R, e a resposta é achar o L mais à esquerda para cada R, tal que a soma desse subarray de L até R seja menor ou igual a T. Aí, o pointers clássico, enquanto a soma for maior do que T, a gente vai andando com L aqui no viewpointers. E aí, no final, tem um if aqui só para não. Por causa desse caso, que. Nesse caso aqui, né? Que uma, um número só estoura o valor do teu T. Então, nenhum subarray consegue. Então, a resposta é zero. Então, tem que ter esse if aqui. Para não pegar um subarray de tamanho 1, mesmo ele estourando no tamanho. Beleza? É isso. Alguma dúvida, gente? De boa? E aí, Diogo? Como é que tá? Testar esse caso aqui. E é isso. Ai, ai. Olha que coisa boa. Peraí, gente. Estamos sabotando. É sério que caiu o que eu te faço? Não é possível. É, problemas técnicos, gente. O Code Force não tá querendo trabalhar. Tá. Calma aí, gente. Problemas técnicos. Já voltamos. É, eu acho que a próxima. Alguém tem alguma questão aí que quer que eu resolva? Eu acho que a próxima é esse aqui. Eu me balanceador não fizeram. Mas não tem Code Forces. Legal. Ah, deixa eu ver se eu consigo abrir outra página. Não, não consigo. Coisa boa. A dos filmes. Tá bom. Eu posso explicar ela no papel, que eu lembro. E aí, quando o Code Force faltar, a gente resolve. Bom, vamos lá, Terry. Lá dos filmes, ele te dá, tipo, vamos dizer que é um array A, né? Em que cada elemento é, tem, tipo, início e fim, beleza? Então, cada início um e fim um, vamos dizer, é um array de pares, em que tu tem um par de início e fim para cada cara, beleza? Algo assim. E aí tu quer escolher algum desses caras tal que não tenha intersecção entre esses filmes. Então tu pode pensar que esses filmes são intervalos assim, né? Tipo, por exemplo, de um
até 4, de 2 até 5, de 3 até 4. E aí tu quer escolher algum deles sem ter intersecção, beleza? Essa é a definição dela. Então, a primeira proposição que eu faço é de, em vez de tu pensar em filmes em si, tu pode pensar em intervalos, beleza? Vamos generalizar. Então, são intervalos numéricos aqui, né? Que vai de um número até o outro. E tu não quer que tenha intersecção, beleza? Ah, tu teve alguma ideia nela pra resolver? Como é que é? Qual foi a tua ideia? Uhum. Sim. Tu tem que usar. Usar pair faz sentido, né? Que é, tu tem o início e fim. ah, Faz sentido. Tem o início e fim, então tu guarda ele como um pair, porque os dois elementos estão relacionados. Organizar o array, tu fala ordenar o array? Organizar? Ah, ordenar pelo quê? Tipo, que tem que definir quem vem primeiro na ordenação, né? Tipo, vem primeiro o menor, vem primeiro o maior? Como é que é? Ordenar pelo quê? Quando a gente vê essa questão pela primeira vez, a gente pensa em várias formas de ordenar. Tipo, tu pode ordenar pelo menor início, pelo, sei lá, menor final, pelo maior início ou pelo menor tamanho de intervalo. Tem vários critérios que tu pode usar para ordenar. Tu pensou em algum? Tu ordenou normal? Porque o normal, pelo que eu me lembre, pois é. Por exemplo, o critério normal de ordenação de um par é ordenar pelo maior. Então, tipo, ah, imagina que é um 3, 2, 2. Beleza? Se tu ordenar, primeiro vai vir um 3, depois o 2, 2. Por quê? Para ordenar um par, primeiro ele compara o primeiro elemento. Se eles forem iguais, ele compara o segundo elemento. Então, nesse caso, como eles não são iguais, o primeiro elemento é menor, ele vem primeiro. Beleza? O problema de tu ordenar é que quando tu pega o, o menor início primeiro, justamente o que tu falou, né? Tu pode ter um intervalo assim. E esse intervalo, ele impede que tu pegue vários intervalos pequenos, né? Então, ordenar nem sempre não funciona, né? Porque pegar o que começa primeiro pode causar esse caos do contra todo mundo. Ah, a ideia para resolver esse problema é tu pegar o que termina primeiro. E é meio loucura, né? Mas por que isso funciona? Pegar o que termina primeiro. Porque a condição para tu não conseguir pegar um intervalo. ah, então, eu tô num cara LR, beleza? A condição para tu não conseguir pegar um intervalo é se, tipo, terminou um cara antes, vamos dizer que tinha um final dele aqui, certo? Final dele. Tu não consegue pegar um cara se o final do último cara for maior do que o teu L que vai entrar agora. Tu concorda? Então, tu não consegue pegar o cara se o cara que tu pegou antes tem o final dele maior do que o teu L, né? Porque aí dá a intersecção. Então, a nossa ideia vai ser pegar o menor R. Por quê? Porque, se tu repara, a intersecção é quando o final é maior do que o L do meu cara. Se eu pegar o menor final possível pro meu primeiro cara, ele vai criar conflito com o mínimo de caras possíveis para frente, porque não tem esse overlap aqui. Faz sentido? A ideia talvez não seja tão intuitiva de cara assim, mas resumindo,
Quando tu pega um intervalo LR, tu define um final, né? Aqui, esse final aqui. Então, minimizar, pegar o menor possível para esse final é ótimo, porque cria menos conflitos com outros intervalos que vem na frente. Exato, ordenado pelo menor término. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui se eu acho. Aqui, né? Então, tu lê o teu par e tu cria esse comparador aqui, que é ordena ordena pelo second do pair, que é o horário de término, beleza? Aí tu dá um sort usando esse comparador. Ah, e aí, e aí na hora de pegar os intervalos, tu só itera no que tá ordenado. E aqui, se tiver conflito, tu não consegue pegar. Se não tiver conflito, tu pega e marca que o final desse intervalo aqui foi no novo R. Tipo isso. Eu vou te mandar esse código para tu se debruçar nele. Mas faz sentido. O mais importante é pegar essa intuição de pegar o menor R para evitar conflitos e poder pegar mais caras depois. Essa é a intuição. Beleza? No começo talvez não seja tão intuitivo assim, mas a ideia é por aí. Deixa eu te mandar esse código. Tenta fazer aí, qualquer coisa me manda mensagem. Tenta entender se. Uh, Droga, ficou errado, tudo bem. Mandei. Beleza, Terry? De boa? Eu posso explicar de novo também, se não tiver entendido. De boa, né? É, tem alguma que vocês querem que eu faça? Eu acho que isso que eu queria fazer, eu fiz. Vocês têm algum aí? Eu posso fazer mais um aqui, só que a gente tá com tempo. Esse aqui. Eu ia fazer. O Codefosco tá funcionando, né? É. Ó. Tá. Droga. O Codefosco não tá funcionando, mas eu lembro a O de cabeça. Então, eu posso pelo menos explicar a ideia, né? Então, basicamente, a O tem uma string formada por caracteres A e caracteres B. Beleza? Ah, Aí está uma definição que é ah, string A, string B. Aí definição. A beleza de um string é a maior substring, acho que é isso, a maior substring em que todo mundo é igual. Tu leu ela, Diogo? Ela é dificinha. Ela é chatinha. Então, por exemplo, essa substring aqui, ah, a beleza dela é 3, porque eu tenho uma substring de tamanho 3, que todo mundo é igual. Beleza? Então, essa é uma definição que a questão dá. Beleza de um string. Aí, o que a questão te dá? É, tudo bem. Ah, eu tenho o valor K, que é a quantidade de caracteres que eu posso trocar. K é a quantidade de caracteres que eu posso trocar no string. E ele quer saber qual a maior beleza que eu consigo
chegar. Então, por exemplo, se eu tenho uma string assim, BBA, BB, e o meu K é igual a 1, beleza? Eu posso substituir esse A por um B, e aí vai ficar BBB, e aí a beleza dela vira 5. E essa é a resposta. Entendido? Meu Deus, não funciona. Alguém tenta abrir o Codeforce e ver se também não tá funcionando, ou é só eu? Só eu que eles odeiam. Me baniram. Ah, Ave Maria, só amanhã. Tá tudo bem. Tudo bem, vamos ficar apenas no plano das ideias. Então, qual que é a ideia? Existem algumas formas de resolver, mas a primeira coisa que eu usei para resolver que facilitou é: eu quero, né, achar uma substring que tenha a maior beleza. Então, todo mundo nessa substring é igual. Legal? Então, eu posso tanto transformar de A para B, quanto de B para A. Legal? Então, por exemplo, se fosse a substring AA, B, AA, eu, na verdade, faria assim, né? Transformaria o B para A e aí ficaria assim. Então, para facilitar nessa questão, eu resolvi o mesmo problema duas vezes. Como assim? Eu primeiro resolvi transformando de B para A e depois de A para B e peguei o melhor entre as duas respostas. Isso já facilita, né? Mas agora eu tenho que descobrir como que eu resolvo, é, tipo, dado que eu só vou transformar de A para B, beleza? Então, a ideia é bem two pointers, que é para cada cara, né, para cada posição da string, para cada R, vamos dizer assim. Então, para cada R, eu quero achar o L mais à esquerda, né? Então, podemos dizer que para cada, eu tenho um string aqui, né? Para essa posição R, eu quero achar uma posição L, ah, tal que a quantidade de substituições nela, tipo, por exemplo, quando eu estou indo de A para B, o que eu posso pensar? Eu quero uma substring em que a quantidade de Bs seja menor ou igual a K, né? Porque se a quantidade de Bs é menor ou igual a K, e eu só estou transformando de B para A, eu transformo todo mundo de B para A, e aí eu viro uma string bonita, beleza? Que é que todo mundo é igual. Então a ideia é por aqui. Então, nesse caso, eu digo que eu quero transformar todo mundo de B para A. Então, para cada cara, eu quero achar a maior substring, tal que a quantidade de Bs seja menor ou igual a K. E aí vira exatamente esse problema, só que, né, nessa soma, tu tem que guardar a quantidade de Bs ou a quantidade de As, dependendo de onde tu tá. E é isso. É isso. E aí o problema é resolvido. Mas é meio chatinho esse problema. Fez sentido? Talvez eu tenha explicado meio mal, né? Mas é basicamente quando eu defino que eu tô testando trocar, entendeu não? Eu quero trocar. Eu posso codar ela. O CodeForce não tá funcionando, então eu vou codar ela, porque ela é mais chatinha de só ver, assim. Mas basicamente, quando tu define que tu vai trocar. Beleza, um problema é, vou trocar só A para B, beleza? Então, o problema se reduziu a, eu só posso trocar de A para B, eu quero saber qual é a maior string que eu consigo só de A. Não, só de B. Estou trocando de A para B, foi mal. Então, a ideia é basicamente que eu vou manter um contador de As, né, para saber quantos eu tenho que trocar para esse tamanho, beleza? Então, se o meu contador de A passou de K,
que é o valor que ele dá, tu concorda que não dá mais de, tipo, esse tamanho que eu tô não dá mais? Então, tipo, imagina que, imagina, por exemplo, eu vou de A para B, certo? Então eu quero transformar de uma substring que só tem B. Então vamos fazer assim. O meu K é igual a 3. Então, eu começo aqui nesse cara, contador aqui. Começa com 0. Eu chego nesse A, eu somo 1. Aí eu vou para esse A, eu somo mais 1. Eu chego nesse B, não somo mais nada. Chego nesse A, somo mais 1. Chego nesse A, eu somo mais 1. E aí fica 4. Quando eu chego nesse cara, tu concorda que não dá mais? Que como meu K é 3 e a quantidade de As é 4, deu ruim. Logo, eu tenho que andar com, tipo, esse cara aqui da esquerda para cá, subtraindo a quantidade de As. A ideia é por aqui. A intuição é por aqui. Mas eu vou codar pra ficar mais fácil. Essa é a aula, né? Essa aula é meio bomba. Então vamos lá. Então, pelo que eu me lembro, era algo tipo. Não tem uma questão aqui, mas é NK, leão inteiro N, leão inteiro K e leão string S, né? Algo assim. E aí eu vou fazer assim, né? Eu vou resolver para A e vou resolver para B, beleza? Dois problemas separados. Aqui é transformando B para A e aqui é transformando A para B. Então, nesse caso aqui, vou transformar de B para A, legal? Então, eu vou manter um contador de B, que é, né, quantos caras eu vou ter que transformar. Vou manter um L, que é a posição que eu tô, e eu faço um for assim. Para cada R, o menor L, tal que contador menor ou igual a K. Legal? Então, legal. Quando eu chego no cara R, se o caractere dele for um B, eu aumento o contador. Legal? E aqui, enquanto o meu contador for maior do que K, esse while aqui é padrão em questão de two pointers. A gente fala que isso aqui é tipo para corrigir a condição. Beleza? A gente coloca esse while para corrigir a condição. Então, enquanto a condição for falsa, eu ando com o meu L para a direita. Beleza? Então, aqui seria algo como se eu tirei um cara B do meu subarray, eu subtraio o contador. Legal? E aqui L mais L mais mais. E aqui no final eu vou ter calculado para cada R ah, o menor L. E aí a resposta vai ser igual a zero, igual ao máximo entre ANSI e R menos L mais 1. Assim. E agora para trocar o A, olha que legal. Aqui vira contador de A. E aí é só inverter, né? Quando entra um cara, eu aumento o contador de A. E quando sai um cara, eu subtraio o contador de A. E é a mesma coisa. Literalmente a mesma coisa. E a resposta é o máximo entre resolver pro A e resolver pro B. Acho que é isso. Opa, tá ao contrário. NK, S,
NKS. Como não dá de acessar o code falso, nunca saberemos se isso está certo ou não. Mas eu acho que está certo. Eu me lembro de fazer algo assim. Mas é a ideia básica do two pointers, que é de corrigir a condição. Nesse. Ah, vou te mandar esse código, se tu quiser. É, sei lá. Opa, quiser se basear nele. Mas se fosse no caso de ter várias letras. Nossa, aí vira um problema completamente diferente, né? Mas daria de fazer. Daria. Só que, tipo, o que eu faria seria resolver para cada letra. Porque como só são 26 letras, daria de resolver para cada letra e a complexidade continua boa, né? 26 vezes n. E aí o que eu faria é um contador para... Por exemplo, se eu estou testando transformar todo mundo em A, faria um contador para letras diferentes de A, certo? E aí aqui nesse if seria tipo if SR diferente de A, contador mais mais. E aqui é a mesma coisa. E aí, mais inteligente, eu acho. Não, pô, eu sou burro, eu só sei solução burra. Mas deixa eu pensar um pouco. Várias letras. Pior que eu não consigo pensar uma solução mais inteligente. Hum, talvez tenha. Talvez tenha. Eu vou pensar um pouco nisso. Ah, se tu quiser ter o código aí, ah, eu acho que funciona. Será que você voltou o código fácil? Não voltou. É, galerinha, acho que iremos ficar por aqui. Sem code forces. Estamos na pindaíba. Mas fizemos algumas questões. Ah, eu vou pensar um pouco nesse problema de ver se tem uma solução diferente. Talvez tenha. Estamos de mãos atadas, é. Não há nada a ser fazido, tá? Dito isso, acho que encerraremos por aqui hoje. Vou parar de gravar. Aqui.